Senhoras e senhores, é um prazer estarmos com vocês. Estamos iniciando hoje uma pequena série chamada Neurociência e Espiritismo, onde vamos abordar algumas pesquisas feitas na atualidade que achamos muito pertinentes para um conhecimento mais profundo da tese espírita. Primeiro delas, vamos falar sobre uma experiência em que se analisava o cérebro e determinados comportamentos. Mas iniciando, podemos começar dizendo que a década de 90 foi considerada a década do cérebro. Até o presente momento, até aquele momento, nós já sabíamos quase tudo o que havia para saber sobre os sistemas orgânicos. Porém, o cérebro era um mistério. E esse mistério permaneceu durante um bom tempo, até que os métodos não invasivos permitiram que pudéssemos analisar o cérebro em funcionamento sem exterminar o paciente. E diante disso, muitas coisas que já sabíamos sobre o cérebro foram sendo confirmadas e outras novas e muito interessantes foram surgindo. Após sedimentarmos esse conhecimento básico sobre o cérebro, uma série de perguntas começaram a surgir. E daí veio a união entre a psicologia, que estuda a mente humana, e a neuroanatomia, que estuda o cérebro em funcionamento. E deu origem a um novo ramo chamado neurociência, que estuda o comportamento humano diante do funcionamento do cérebro. E a primeira pesquisa que vamos falar trata sobre a caridade. Ela foi realizada por um brasileiro, Jorge Moll Neto, que se tornou uma grande autoridade no mundo hoje na área de neurociência, que resolveu experimentar alguns comportamentos e o seu responsável no cérebro. E a pesquisa foi uma coisa muito simples, na verdade. Ele começou analisando como o homem se comporta diante de uma recompensa. Então ele fez para um voluntário, que foi colocado no scanner funcional, que é um equipamento que avalia o cérebro em funcionamento, analisando várias vertentes, por exemplo, o comportamento elétrico, o comportamento químico, o comportamento metabólico. Isso tudo é jogado no computador em tempo real e nós podemos saber exatamente quando uma atividade começa, que área do cérebro é responsável por ela, onde se expande essa atividade e qual é a complexidade que ela tem. Então, ele colocou um voluntário dentro da máquina e fez a seguinte pergunta: você gostaria de doar R$100 ou ganhar R$100? Bom, não precisamos dizer que 100% dos participantes escolheram ganhar R$100. E analisou-se o cérebro e viu que ganhar R$100 é uma coisa deliciosa. É muito bom, muito agradável, ainda mais se você não tem que fazer nenhum esforço. É muito semelhante a comer um bolo de chocolate para quem gosta. Então a área da recompensa é ativada, nós sentimos um intenso prazer no momento em que ganhamos um dinheiro gratuitamente. Então eles analisaram esse comportamento e verificaram que a área da recompensa era bastante ativada por essa experiência. E um segundo momento, ele colocou a pessoa diante de uma situação que ele chamou de colaboração não custosa ou doação não custosa. Ele colocava o voluntário na máquina e dizia: aqui você tem R$100. E aqui estão 3 instituições de caridade e você vai escolher qual delas você gostaria de doar este dinheiro. E analisava os resultados cerebrais. O que se verificou, que é uma coisa muito interessante, é que o prazer que você sente é análogo ao ganhar R$100. É análogo ao comer um bolo de chocolate. Ou seja, doar algo a alguém sem comprometimento pessoal, que ele chamou de doação não custosa, é extremamente prazeroso. Você produz endorfinas, você produz encefalinas, é muito semelhante ao de ganhar R$100 ou comer um bolo de chocolate. Ou seja, é algo ótimo. E isso é o que nós chamamos de filantropia. O que é filantropia? É a colaboração não custosa ou a doação não custosa. O que é que vem a ser isso, a definição? É quando você colabora com alguém ou com uma instituição, porém sem nenhum prejuízo material. Quando, por exemplo, você doa uma importância em dinheiro a uma instituição de caridade e desconta do imposto de renda. Quando você doa um tempo de serviço, mas consegue um abatimento em determinada atividade. Então, isso é o que eles chamaram de doação
não custosa ou colaboração não custosa. E verificou-se que isso é muito prazeroso. E a produção de endorfinas encefalinas tem uma ação geral no organismo bastante promissora, melhora a saúde, melhora o desempenho. E isso é muito agradável. E eles fizeram experiências em várias circunstâncias e em todas elas você tinha como resposta uma ativação do centro da recompensa, do centro da satisfação. Num segundo momento, eles fizeram uma experiência um pouco diferente. Era chamada colaboração custosa ou doação custosa. É aquela em que o auxílio que você vai realizar a uma instituição ou uma pessoa tem um custo pessoal. Você vai ter uma perda, envolve um certo sacrifício, seja financeiro, seja pessoal. E ele chamou de colaboração custosa ou doação custosa. Então, na experiência, o participante foi colocado no scanner e, naquele momento, ele dizia: escolha uma instituição de assistência para doar R$100 do seu dinheiro. E ele teria que escolher entre 3 que foram apresentadas. E analisaram a resposta cerebral. Não foi muito agradável. Ou seja, quando você perde dinheiro, é algo desagradável. Não envolveu a recompensa que envolveu, por exemplo, a doação não custosa. Ou seja, o que as pessoas chamavam teoricamente de caridade não teve a resposta que se esperava. Então, não houve grande expressão, esse sacrifício pessoal envolveu algum sofrimento e não teve a resposta que se esperava. E a experiência teve uma pequena modificação. Antes de submeter a pessoa à escolha, ela era exposta a 3 situações problemas, como, por exemplo, crianças abandonadas, crianças com fome, ou idosos, ou um paciente de uma determinada doença. A pessoa era exposta a um filme, a uma apresentação a respeito do papel daquela instituição naquela atividade. Então, por exemplo, uma doença qualquer e a entidade filantrópica tinha uma ação naquela doença. No outro caso, com crianças, no outro caso, com idosos. Após a pessoa assistir vários filmes expositivos que envolviam o papel daquelas instituições naquele tipo de assistência específico, ele era convidado a escolher uma daquelas instituições para fazer uma doação custosa. Ou seja, ele tiraria o seu dinheiro e doaria a uma daquelas instituições. Ou iria colaborar algumas horas de serviço a um custo pessoal dentro daquela atividade. E nesse momento, realizava-se o scanner funcional. E houve uma modificação significativa nas respostas cerebrais. Quando você era exposto a uma experiência e era tomado de compaixão, aquilo ativava uma determinada região cerebral chamada lobo pré-frontal. O que é que ativava o lobo pré-frontal? Aquele sentimento de solidariedade que você estabelecia com alguma daquelas apresentações. Quando um sentimento surgia dessa relação, o pré-frontal era ativado. Quando ele era ativado, havia uma modificação química no cérebro. O prazer ainda não era o mesmo, por exemplo, da filantropia. Mas, por outro lado, o lobo pré-frontal ativava o lobo frontal e também agia sobre os gânglios basais, além de afetar o funcionamento do cérebro como um todo. Quando o lobo pré-frontal ativava o lobo frontal, era como se as ideias ficassem mais claras, como houvesse um aumento de atividade no lobo frontal, que é a área responsável pela cognição, pelo conhecimento, pelas ideias, pela vontade. E os gânglios basais são responsáveis pelos hábitos. Toda vez que nós estabelecemos um hábito comportamental, ele deixa de ser um processo cognitivo, um processo pensado, e passa a ser um processo de automatismo, automático cerebral. E quem é responsável por isso são os gânglios basais. Isso tem por objetivo economizar o espaço para permitir que a gente acumule uma série de atividades sem um gasto energético muito importante. Só que com o passar do tempo, nós vamos acumulando uma série de hábitos nos quais não somos capazes de pensar, mas tem um detalhe. O gânglio basal, ele não tem, por exemplo, discernimento com relação a hábitos bons ou hábitos maus. Você desenvolve o hábito,
ele se estabelece e se transforma num automatismo. Então, por exemplo, roer as unhas. Você estabeleceu esse hábito, é um hábito negativo, lhe incomoda e você resolve parar para participar de um determinado evento. No momento em que você pensa sobre isso, você não faz. Mas distraiu, a primeira coisa que você faz é levar o dedo na boca. E assim são os hábitos. O hábito de beber, o hábito de fumar. Enquanto você está concentrado pensando sobre isso, você é capaz de controlar. No momento que você distrai, por automatismo cerebral, você retorna aos seus padrões de comportamento. Quando há ativação do lobo pré-frontal, ele fortalece a atividade do lobo frontal, enquanto diminui a efetividade do gânglio basal. O que é que significa? A sua vontade é 5 vezes maior e o gânglio basal já não tem a mesma relevância. Ou seja, a sua capacidade de mudar de vida aumenta em 10 vezes. A sua capacidade de trocar determinados hábitos aumenta significativamente e a sua capacidade de analisar sua própria vida e tornar-se consciente de determinados comportamentos aumenta muito, o que significa ser a base de algumas mudanças radicais. Existem alguns laboratórios nos Estados Unidos que estudam efetivamente por que algumas pessoas são capazes de mudar de vida tão radicalmente e aparentemente sem esforço. O que é que faz algumas pessoas aparentemente terem mais força de vontade do que outras pessoas? E já foi determinado que o envolvimento do gânglio do lobo pré-frontal é um fator determinante desta capacidade. E o papel relevante que a prática da doação custosa ou da colaboração custosa, que nós costumamos chamar de caridade, tem um papel relevante nessa situação. Verificou-se que as pessoas que têm a capacidade de se reinventar e de mudar aparentemente sem esforço, são pessoas que têm um envolvimento emocional, uma empatia com o sofrimento alheio, que é a base da verdadeira caridade. Porque caridade não é só você doar um dinheiro com um certo sacrifício pessoal, se isso tem um retorno para você de alguma maneira. Caridade verdadeira é aquela que envolve compaixão, que envolve um determinado sentimento pessoal, é aquela que ativa o lobo pré-frontal. E o mais interessante é que quando lemos sobre essa pesquisa, nós nos lembramos de André Luiz, no livro No Mundo Maior, especificamente na Casa Mental, a Usina do Pensamento, em que André Luiz faz a seguinte referência, que é muito, muito semelhante à que esse cientista descreveu na sua pesquisa. Ele diz mais ou menos assim: o presente está estabelecido no lobo frontal. São as ideias que nós temos, os pensamentos, as criações. O nosso passado está nos gânglios basais. É onde os nossos hábitos se estabelecem. Mas o nosso futuro se encontra no lobo pré-frontal. É aí que se dá a ligação do homem com a divindade. E é a partir daí que dispara-se o processo evolutivo. O que nos encantou nessa passagem foi que André Luiz descreve isso na década de 30. E a pesquisa que nós estamos nos referindo aconteceu no ano de 2007, quando foi publicada, falando sobre a importância da caridade na nossa saúde mental, no nosso processo de crescimento pessoal. E André Luiz dizendo isso, há muito tempo atrás, do papel extremamente relevante no lobo pré-frontal. Uma descoberta recente, moderna, uma conquista da neurociência. Por que certas pessoas são capazes de mudar de vida e ter um crescimento pessoal aparentemente sem sacrifício? Fora da caridade não há salvação. E na próxima semana nós vamos continuar com um novo trecho, uma nova pesquisa de neurociência, para a gente fazer essa abordagem, neurociência e espiritismo. Pesquisas modernas, comprovando teses espíritas, que vêm nos encantando ao longo do século.